Olá pessoal, meu nome é Joel Francisco Costa Júnior, sou advogado e neste vídeo iremos falar sobre o Complexo Penitenciário José Maria Alquimim. Iremos falar sobre a história, estrutura, execução penal e algumas curiosidades. Conheça a primeira penitenciária agrícola de Minas Gerais. Fundada em 1927, sua importância histórica e relevância no sistema prisional contemporâneo. Uma instituição que combina tradição e modernidade na busca pela ressocialização. Origem histórica. Primeira penitenciária agrícola de Minas Gerais. A penitenciária José Maria Alquimim foi originalmente conhecida como Penitenciária Agrícola de Neves. Até hoje o pessoal se refere a José Maria Alquimim como PAN. PAN, muita gente não sabe por quê. Penitenciária Agrícola de Neves. É, que era o nome anterior. Hoje se chama Penitenciária José Maria Alquimim, né? Então ela foi construída em 1927 por ordem do presidente de Minas Gerais. Importante destacar que, antigamente, o cargo de governador era chamado de presidente de estado. Então, portanto, é o presidente de Minas Gerais. Foi o primeiro estabelecimento penal agrícola construído no estado, representando uma inovação no sistema prisional mineiro da época. A instituição foi posteriormente rebatizada em homenagem ao seu primeiro diretor, José Maria Alquimim, reconhecendo sua importância histórica e administrativa. A escolha deste nome reflete a tradição e a continuidade institucional que marca a penitenciária até os dias atuais. Aqui nós temos aqui a foto, né, da penitenciária, uma foto mais de longe. Aqui o primeiro diretor e também foi vice-presidente do nosso país também. Aqui algumas curiosidades. Aqui nós temos aqui o Enfield e o Wilson Piazza. Eles nasceram onde que é hoje o complexo penitenciário. A gente vai ver aí mais para frente, né? Aqui a gente consegue perceber, quem mora em Ribeirão das Neves sabe que lá tem umas casas antigas, históricas, lá não é apenas uma penitenciária, tem pessoas que moram em redor, tem uma base da polícia, é uma penitenciária interessante, histórica, por isso a importância da gente tratar dela aqui. José Maria Alquimim, falando do político brasileiro e o homem público. Nasceu em 11 de junho de 1901, em Bocaiúva, Minas Gerais. Faleceu em 22 de abril de 1974, em Belo Horizonte. Foi o 15º vice-presidente do Brasil. Tá? Formou pela Faculdade de Direito de Belo Horizonte, atualmente o FMG. Né? José Maria Alquimim foi uma figura proeminente na política brasileira. Sua carreira política notável incluiu 15º vice-presidente do Brasil, 1964 a 1967, no governo do general Humberto de Alencar Castelo Branco, ministro da Fazenda do Brasil, durante o governo de Juscelino Kubitschek, secretário de Finanças de Minas Gerais e múltiplas eleições como deputado federal por Minas Gerais. Formado em Direito pela Faculdade de Direito de Belo Horizonte em 1929, Alquimim foi também membro da OAB, Ordem dos Advogados do Brasil, combinando carreira política com prática jurídica. Seu legado permanece importante na administração pública brasileira. Lógico, né, pela formação dele jurídica, ele influenciou muito na carreira, tanto jurídica quanto política. Isso é importante até nos dias atuais, né, porque uma pessoa que atua diretamente na área penal e ser advogado, ele sabe ser jurista. Ele sabe as demandas, as dificuldades, o que tem que ser mudado. Então, ele sugere mudanças, o que é muito bem-vindo. A localização estratégica na região metropolitana de Belo Horizonte. Então, aqui eu coloquei uma foto aqui, lá que eu falei das casinhas, né? Que o pessoal que mora aqui, infelizmente eu não tenho muitas fotos, mas quem quiser pode pesquisar no Google, pode ver a imagem aérea aí. Aqui a gente tem o pavilhão. Hoje não está assim mais, hoje está pintadinho, está bem bonitinho. Isso aqui é uma foto que a gente encontra por aí, né? Não consegui fotos melhores, mas existem fotos atualizadas que mostram o presídio bem organizado, bem pintado, né, nos dias atuais. Aqui tem o endereço, né, a Praça das Esplanadas, tem o telefone. O Complexo Penitenciário José Maria Alquimim está localizado em Ribeirão das Neves, município que integra a região metropolitana de Belo Horizonte. A localização estratégica, próxima a outras instituições prisionais e ao Centro de Apoio Médico e Pericial.
formando um complexo de segurança e gestão penitenciária regional. A proximidade com a capital mineira facilita o acesso de familiares, advogados e profissionais do sistema de justiça. Ribeirão das Neves é um dos principais municípios da região metropolitana de Belo Horizonte, com infraestrutura que suporta múltiplas instituições prisionais. Então, em Ribeirão das Neves, além da José Maria Alquimim, nós temos a PPP, né? Público-privado, a penitenciária lá, público-privado, nós temos a Dutra Ladeira, a Branches, temos a Drummond. Importante também que a José Maria Alquimim está próximo do fórum, sempre que a gente vai lá fazer alguma audiência, fazer alguma diligência, já está próximo ali. E também essa penitenciária hoje ela é muito utilizada, o pessoal do regime semiaberto, que eles saem para trabalhar, eles voltam à noite para cumprir, né, continuar cumprindo a pena. Tem muita parceria com empresas que tem contrato, né, com o governo ali. É interessante. Infraestrutura impressionante, capacidade e pavilhões. Igual já foi dito, uma foto antiga de como é lá, né, o complexo lá. E aqui a entrada, né, hoje está assim, ó, pintadinho, bonitinho. Aqui assim tem um campo, tem essas palmeiras aqui, as casas ficam aqui. Aqui ao final daqui que começa o presídio, não dá para caminhar lá tudo porque é fechado e também lá ainda é agrícola. Até a parte agrícola não é utilizada. Eu já conversei com policiais penais que trabalharam lá anteriormente, quando ainda utilizava a, a questão agrícola. Lá já foi autossustentável. Inclusive tem matérias aí na internet aí falando sobre essa situação. Vamos falar aqui da capacidade original, que é uma situação crítica, né? A capacidade original hoje são para 1.200 presos, mas, de acordo com dados pesquisados, disponibilizados na internet, nós temos mais de 2.500 presos, né? Ou seja, uma superlotação 208% a mais do que cabe. Ela inicialmente era para 1.200 presos, hoje abriga 2.500 presos. Inclusive, eu relatei no vídeo anterior, né, que na Nelson Hungria os policiais penais estavam reclamando da excesso, né, de carga lá e tal. E na José Maria Alquimim também não é diferente, né? A gente vê que eles têm que ir lá dentro, buscar, já ouvi relatos, né, de policiais falando a questão de ter que subir, descer a escada com preso. É um risco, né, subir com aquele equipamento, buscando preso. Tem que ir mais de um policial penal, né, para garantir a segurança. Apesar que lá é o semiaberto, mas tem o pessoal que fica preso ali aguardando ainda a liberação para alguma instituição, como é que ele vai trabalhar. Então, precisa de toda uma segurança. São múltiplos pavilhões de alojamento, a segurança são muros altos, guaritas estratégicas, igual foi falado, os muros estão lá atrás, e as guaritas, já tem essa guarita aqui, e tem guaritas estratégicas em volta. É importante destacar que o pessoal, né, tem as oficinas, as salas de aula, enfermaria, o pessoal eles saem para trabalhar e eles têm que retornar. Se eles não retornarem, a responsabilidade é totalmente dele. E isso a legislação, a nossa lei garante. Né? Não tem que ir um policial penal para ficar vigiando o sujeito. Ali ele já está próximo de ir embora, já está próximo da saída. Então ele tem que mostrar que ele já foi ressocializado, que ele pode voltar para o convívio com a sociedade. A partir do momento que ele não retorna, a responsabilidade é totalmente dele. Então ele cometeu uma falta grave, ele vai regredir para o regime fechado, vai ter que passar por toda aquela situação novamente, né, de progressão de regime, do fechado para o semiaberto, para depois poder ir para o aberto. Os desafios do sistema, superlotação e pressão institucional. Aqui dá para ter uma noção melhor, né, de cima, como é que é a penitenciária José Maria Alquimim. Aqui é interessante que eu disse aqui as Palmeiras, onde é que tem aqui um campo de futebol. Antigamente era utilizado, né, para que o pessoal dos presídios julgasse contra os moradores da cidade, né, para você ver que tinha uma situação
diferente do que vemos hoje, muro totalmente fechado, o pessoal não vai. Eu acho que o sistema prisional mineiro deu uma piorada. Por quê? Antigamente, o pessoal ia para a fazenda agrícola, né, para se ressocializar. Hoje, os presídios, né, principalmente os de pena máxima aí, eles são fechados. Então a pessoa fica ali sentada, ociosa, apesar que eu já falei que eles trabalham, mas não são todos que trabalham, principalmente os do regime fechado, né? Então acredito que alguma coisa aí a gente se perdeu no meio do caminho aí, né? A capacidade foi falada, está 208%. Impactos da superlotação, como está muito cheio, né? As condições inadequadas de saúde e higiene. Não foi na José Maria Alquimim, mas na Nelson Gria. Um dia eu fiz uma CD, né, um conselho disciplinar, fiz uma defesa lá de um rapaz, e o uniforme dele, infelizmente, estava com um cheiro horrível. Um cheiro horrível. Mas por quê? Não entra perfume, eles muitas vezes não coloca no sabão em pó, aliás, não coloca para secar, então fica aquele odor ali. Não vou ficar tratando isso não, porque esse vídeo quem está falando é da José Maria Alquimim. Mas algumas críticas, algumas coisas, é impossível não fazer, né? O risco aumentado da violência, óbvio, né? Excesso de pessoas, né, de lugares diferentes, com índoles diferentes, o risco é aumentado. Programas de ressocialização comprometidos. Já relatado anteriormente aqui, conversei com policiais penais que já trabalham nessa unidade há muitos anos, né? Agentes educacionais, agentes prisionais, antigamente também chamados de agentes penitenciários, e eles relatam que ali o preso ele saía mesmo, sabe, para ter um contato com a terra, que lá colocava a pessoa mais tranquila, ela via que ela era útil, né? Hoje eu já não sei se tem algum programa assim. Da última vez que eu conversei com o rapaz, ele falou assim que eles tinham até ganho um prêmio, mas que foi acabando ao longo do tempo. Então hoje realmente eu não posso falar se tem um programa lá que abrange todos, tá? A pressão na segurança institucional. Por quê? Quando você tem uma gama de pessoas, muito mais do que suporta, você vai ter uma pressão na segurança. Então as pessoas ficam irritadas, começam a gritar, começam a bater. Um lugar que já está antigo, já é debatido já o fechamento essa unidade institucional, apesar das reformas que foram feitas, né? Mas já é um prédio antigo. Se nós já falamos que a Nelson Hungria já não é mais uma instituição moderna, quiçá a José Maria Alquimim, que estamos tratando nesse vídeo. Inovação histórica, modelo agrícola e ressocialização. A PJMA, né, presídio José Maria Alquimim, mantém características de sua origem como primeira penitenciária agrícola de Minas Gerais. Esta herança histórica se reflete na manutenção de áreas dedicadas a atividades agrícolas e produtivas, que permitem aos presos desenvolver habilidades profissionais. É igual eu já relatei, não sei se hoje tem, se está atuante. Até pouco tempo eu sei que existia, mas já ouvi relatos que atualmente essa questão está negligenciada. Por outro lado, eu vejo que há muitas empresas parceiras ali na região ali, os presos eles saem para trabalhar e retornam à noite, né? Então, assim, quando o preso trabalha, o que ele ganha? Experiência profissional, presos ganham experiência prática em trabalho agrícola e industrial, porque tem empresas lá dentro. Autossustentabilidade, contribuem para a autossustentabilidade da unidade, para não ter que ficar recebendo ajuda governamental, ajuda dos nossos impostos. Então, eles têm que trabalhar para se sustentar. A ideia é muito boa. Uma ressocialização, facilitam a ressocialização e a reintegração social. Garantias legais que devem ser respeitadas. A saúde, direitos fundamentais estabelecidos pela Constituição Federal e Lei de Execução Penal. A saúde, já foi falado no vídeo anterior, mas quando nós estamos tratando isso aqui, então a saúde, a alimentação, a higiene, a educação. É importante dizer que os apenados, eles estudam, né? Trabalham, recebem visitas, podem escrever, né, correspondência e têm direitos como a proteção contra violência e abuso. Recentemente a gente
já ouviu dizer, né, de violências entre presos, tal. Por isso que uma penitenciária com uma capacidade limitada, ela é colocada muito mais preso que ela consegue, infelizmente favorece a falta de segurança, mas isso aqui é garantido pela legislação. Mas na prática a gente sabe que infelizmente é complicado de cumprir isso, né? A fundamentação legal. O respeito a esses direitos é essencial para a dignidade humana e para a efetividade dos programas de ressocialização. A violação desses direitos pode resultar em ações judiciais e responsabilidade administrativa. Esses direitos estão garantidos pela Constituição Federal e pela LEP, né, Lei de Execução Penal, que é a Lei 7.210 de 1984. Ou seja, o familiar, né, ou a pessoa que ela foi lesada, ela se sentiu, ela tem como comprovar isso, ela vai ingressar com uma ação contra o Estado, né, dizendo que foi violado seus direitos garantidos pela Constituição e pela LEP, a Lei de Execução Penal, e ela vai responsabilizar, ela vai entrar com ação, ingressar com ação contra o Estado, pedindo uma indenização porque ele não foi capaz de garantir o que ele mesmo determina em lei. Espera só um momento. Estrutura legal. Regimes fechado, semiaberto e aberto. O regime fechado vigilância contínua, limitações significativas de liberdade, confinamento em cela e atividades controladas. Isso aqui não se aplica, tá, a José Maria Alckmin. Ali é para o regime semiaberto. Mas tem algumas pessoas que ficam ainda ali no fechado, aguardando autorização para trabalhar, porque às vezes vão para o regime semiaberto, mas por questões ali administrativas, falta de algum documento, alguma coisa, fica aguardando para poder ir trabalhar, certo? Aqui tem algumas curiosidades aqui, né? Aqui, para a progressão para o semiaberto, a gente tem 1/6 da pena, crimes comuns, 2/5 da pena para crimes hediondos e tem que ter bom comportamento. Lembrando que com o pacote anticrime, isso aqui foi modificado, hoje a gente utiliza o sistema de porcentagem, tá? No regime semiaberto, que é lá, o pessoal tem uma maior liberdade de movimento, trabalho externo autorizado, saídas autorizadas, alojamento em albergue, a progressão para o aberto, né? Cumprimento de 2/3 da pena, tem que ter bom comportamento e parecer favorável, né? Regime aberto, eles já o cumprimento de liberdade, as obrigações periódicas, comparecimento à justiça, trabalho em liberdade. Requisitos: bom comportamento, parecer favorável, ressocialização avançada. É importante, a progressão de regime não é automática, requer uma ação judicial e verificação de todos os requisitos legais. O advogado especializado em execução penal tem papel crucial em requerer a progressão quando o preso atende aos requisitos. Muitos presos deixam de progredir porque não têm orientação jurídica adequada. Isso aqui, gente, é interessante. Aqui, a progressão de regime não é automática. Portanto, é necessário a presença, né, de um advogado ou de um defensor público, um defensor dativo. O próprio Ministério Público também faz os pedidos, né, porque eles são fiscais da lei, mas é importante que as pessoas entendam qual que é o papel ali, porque o advogado ele não vai deixar passar. Por exemplo, se a pessoa tem que progredir hoje, ele já faz o pedido, né, informando ao juiz, né, da questão da progressão tal, e sendo autorizado, a pessoa já vai para o regime semiaberto. Progressão de regime. Frações conforme a Lei 13.964 de 2019. Foi o que eu falei. O pacote anticrime. Os crimes comuns. O primário sem violência, 16%. Reincidência sem violência, 20%. Primário com violência, 25%. Reincidência com violência, 30%. Tá? Isso aqui são os crimes comuns. Isso aqui é importante as pessoas saberem quando, essa questão da fração e da porcentagem. Por quê? Por exemplo,
tem um familiar meu lá que ele praticou um crime lá, ele é primário, nunca fez nada, não foi com violência, mas está descrito na lei lá é, como crime. E ele foi condenado lá. Então ele tem que cumprir 16% daquela pena lá. Cumpriu, ele já faz jus à progressão para o regime semiaberto. Tá certo? Se for reincidente, ele tem que cumprir 20% da pena. Se for primário, com violência, aí já é 25%. Reincidente com violência, 30%. Agora, os crimes hediondos, tá? Aqueles lá que a sociedade repudia, mesmo que ele seja primário, ele tem que cumprir 40% da pena. Primário com resultado de morte, 50%. Se for reincidente específico naquele crime ali, ele tem que cumprir 60%. E reincidente com resultado de morte, 70% para progressão. O pacote anticrime endureceu muito aí a questão da progressão de regime. Tá? As mudanças importantes, reincidência específica. A Lei 13.964 de 2019 exige reincidência específica em crime hediondo para aplicar 3/5 ou 7/10, isso aqui é fração, né? É a mesma coisa. Reincidência genérica em crime hediondo, aplica 40%, 2/5 ou 40%, mais benéfico ao condenado. É importante aqui observar que a reincidência específica, ela é diferente da reincidência genérica. O que é reincidência específica? Aquela pessoa lá, por exemplo, lá que ela foi condenada em 2 roubos, né? E com resultado morte ali. Ela é reincidente específico, mas suponhamos que ela foi condenada num furto e num roubo. Então, ela não é reincidente específica, ela é reincidente genérica. Requisito subjetivo, né, não alterado. Além da fração do tempo, o condenado deve ostentar bom comportamento carcerário, comprovado pelo diretor da unidade para ter direito à progressão de regime. Papel essencial: o advogado como garantidor dos direitos. A verificação do cálculo da pena, o advogado tem que fazer a verificação do cálculo da pena. Progressão de regime: requerer a progressão para o regime semiaberto, quando o preso atende os requisitos legais. A progressão não é automática, igual já foi falado. Requerer o livramento condicional, quando já fizer jus. A defesa dos direitos, né, garantir os direitos do preso, sendo respeitada a saúde, alimentação, educação, trabalho, visitas, correspondência segura. Muitos presos têm seus direitos violados porque não têm orientação jurídica adequada, e vou falar que a maioria dos presos, por que eu digo isso? Porque a maioria dos presos não tem condições financeiras. Os que têm condições financeiras, por óbvio, contratam advogado, que vão fazer uma boa defesa, e eles vão ter ali uma pena, né, que eles devem realmente cumprir ali, ou até serem absolvidos. A maioria dos presos, muitas vezes, eles não têm dinheiro para pagar uma defesa, eles são julgados, tem uma defesa básica ali, mas não é aquela defesa que se empenha mesmo, né? E infelizmente eles pegam penas maiores, né? E muitas vezes aquelas pessoas que têm dinheiro cometem crimes até piores, né? Mas às vezes nem ficam tanto tempo. É uma crítica que eu estou fazendo, é uma coisa que a gente observa, tá? No dia a dia, não estou inventando isso. Isso aí, se for fazer uma observação, irão ver que boa parte dos presos tem problemas mentais, né? Tem baixa escolaridade, tem baixo QI. Infelizmente, o jeito que eles sabem sobreviver é com violência, porque pessoas com baixo QI, pessoas que se alimentaram mal, pessoas que são vítimas de violência desde a infância, o que elas conhecem é a violência. Por isso, a questão da ressocialização, a importância da ressocialização. Agora, o sujeito que já tem dinheiro, o sujeito rico, né? Ele cometeu ali um ato, um delito, tal, mas ele tem dinheiro, por exemplo, para pagar um psiquiatra que vai dar um diagnóstico correto, né? Que ele tem um problema mental, vai dar um diagnóstico, vai procurar um psicólogo, vai procurar outras situações que vai progredir de regime mais rápido, por exemplo, cursos, né? Que a família irá pagar para que ele consiga remir pena. Ou seja, diminuir o tempo que vai estar, ele vai fazer cursos e vai ganhar 15 dias. Então, por exemplo, um curso desse aí custa 300 e poucos reais, mas a família que não tem condições de pagar 300 reais
nesse curso, não vai comprar. E o sujeito vai ficar ali preso ali, tá? E vai ficar mais tempo. Portanto, eu digo que o dinheiro, ele, nesse caso, faz a diferença, porque você consegue contratar um advogado que vai brigar, que vai fazer esses pedidos de saúde, pedidos que todos aqui que foram elencados nesse vídeo aqui já. Liberdade condicional, requisitos e procedimentos, tá? Nos crimes comuns, o cumprimento da pena, 2/3 da pena, comportamento e avaliação. Tem que ter um bom comportamento, aqui não está legal, né? Um bom comportamento comprovado e parecer favorável. Né? Isso aqui é controverso, a questão do parecer favorável, tá? Mas não vou entrar nisso. E nos crimes hediondos, né? Você tem que cumprir 3/4 da pena para progredir, tem que ter bom comportamento. Gente, mas depende muito, tá? Porque tem crimes que as pessoas tomam penas muito altas. Antigamente era o máximo da pena que a pessoa cumpria era 30 anos, hoje a pessoa pode cumprir até 40 anos, correto? Papel essencial do advogado: requerer o livramento condicional quando preso atende aos requisitos, verificar cálculo correto do tempo cumprido, acompanhar o processo judicial de concessão, garantir que direitos do preso sejam respeitados. Tudo já foi falado ali. A gente vai falar aqui a diferença do livramento condicional versus a progressão de regime. A progressão de regime permite passar para um regime menos restritivo, por exemplo, fechado, semiaberto, do semiaberto para o aberto, permanecer na instituição penitenciária. Já o livramento condicional permite sair da prisão completamente, cumprindo o restante da pena em liberdade, porém sob supervisão judicial e com obrigações legais. Então, por exemplo, o sujeito que está na José Maria Alckmin ali, ele já saiu do fechado, está no semiaberto, do semiaberto agora ele vai para o aberto. Depois que ele for para o aberto, a gente vai querer, ali foi concedido o livramento condicional. Então ele vai ter uma vigilância menor, né? Mas ele vai ter uma supervisão judicial, com obrigações legais. Foi aquilo que eu já relatei. A pessoa tem que ir ao fórum, tem que, de tempos em tempos, ele tem que assinar. Enquanto ele estiver cumprindo a pena, ele tem que prestar contas ao juiz. Olha, eu estou trabalhando, tá? E aqui a minha carteira está assinada. Olha, eu mudei, tá, para tal lugar, mas ele tem que informar, tá? Olha, eu estou trabalhando à noite, né? Porque tem as obrigações, não pode ficar até 10 horas fora de casa, não pode frequentar bares, não pode fazer. Então, um tanto de restrições. Então, se o sujeito ele não cumpre, ele pode regredir de regime, tá, gente? E voltar diretamente para o fechado. Para progressão, você não progride em saltos, então você não vai, por exemplo, do fechado direto para o aberto, mas para regredir, sim, vai do aberto direto para o fechado. E tem que fazer tudo novamente. O propósito maior da ressocialização e reintegração social. Perdão, me distrai aqui. O propósito maior: ressocialização e reintegração social. Educação formal e profissional, ensino fundamental, médio superior e cursos técnicos que permitem ao preso adquirir conhecimento e habilidades profissionais. Foi aquilo que eu já falei, né? A pessoa ela vai estudar, ela vai fazer o ensino fundamental. A maioria dos presos não tem ensino fundamental. Eles irão fazer o médio, o superior quando eles forem, né, para progredir de regime. Agora, os cursos técnicos, né, ou cursos profissionalizantes, pode ser feito no próprio estabelecimento prisional, aqueles cursos EAD, né? Trabalho remunerado, oportunidade de trabalho que permitem ao preso ganhar experiência, renda e contribuir para a sua autossustentação. Muita gente às vezes fica ligando: doutor, cadê meu pecúlio? Doutor, você não consegue pegar o meu pecúlio para mim não? Tal, eu trabalhei lá. A lei ela fala sobre isso aqui porque as pessoas não podem trabalhar em regime de escravidão, eles estão presos, mas vão perder totalmente o direito. Então, se eles trabalharem, eles têm direito a lei fala, né, até 3/4 do valor do salário. Eu tive um cliente que ele viu essa situação, né, das pessoas trabalhar por um valor mais
por um valor inferior, né, ao salário mínimo, e o camarada cresceu o olho, queria montar uma empresa dentro da penitenciária, queria fazer uma parceria de qualquer jeito. Só que a lei, ela veda, tá, o enriquecimento dessa empresa, porque senão toda empresa vai fazer parceria com as unidades prisionais para explorar essa mão de obra. Então, o caráter ressocializador e a reintegração social ali ficaria prejudicada, né? A gente teria ali empresas, né, com interesses escusos, né, visando apenas lucro, explorando essa mão de obra. A nossa legislação veda isso, tá? Programa de saúde, atendimento médico, odontológico, psicológico e tratamento de dependência química para recuperação integral. Isso tudo tem dentro das penitenciárias, infelizmente de uma forma precária em muitas delas, tá? Até porque já foi falado por conta da quantidade de presídios, a gente tem um estado muito grande, né, uma outra, uma discussão mais aprofundada, uma discussão simplista, não dá para ser feito aqui uma mais aprofundada, que eu vou falar apenas de forma simples, tá? O apoio familiar, manutenção de vínculos familiares através de visitas, correspondências, programas de reabilitação familiar. Então, as visitas são autorizadas, é permitido, inclusive para que esses presos, né, não percam o vínculo familiar e nem social. Pode também receber visitas de amigos ali enquanto estão presos. Basta fazer um cadastro. Aí é importante, né, que a família acompanhe, né, a questão da progressão do, do preso. O benefício para a sociedade: redução de reincidência. Presos ressocializados têm menor probabilidade de retornar ao crime. Isso aqui é fato, tá? É comprovado isso aqui. Né? A pessoa, por exemplo, que ela aprendeu uma determinada profissão, gostou daquilo, estudou, ela não vai querer delinquir novamente. Na teoria, tá, gente? E porque tem alguns tipos de crime que, infelizmente, ela, por exemplo, a pessoa que é estudada e cometeu um crime que ela ganhou muito dinheiro, ela conseguiu esconder esse dinheiro, infelizmente, para ela o crime compensou. Infelizmente para a sociedade, né? O que quer dizer, ela vai, possivelmente, ela vai voltar a delinquir. Se ela não for pega, para ela o crime compensou. Portanto, aí já entrando já no direito penal, existem algumas penas de perda dos bens, de bloqueio de valores, justamente para que o crime não fique compensador, né? É uma outra discussão. É, reintegração social. Presos se tornam cidadãos produtivos e contribuem economicamente. Segurança pública. Menos crimes significa comunidades mais seguras e tranquilas. Dignidade humana. Respeito aos direitos humanos e a capacidade de transformação pessoal. O objetivo final do sistema penitenciário não é apenas punição, mas transformação. A ressocialização bem-sucedida beneficia não apenas ao preso, mas toda a sociedade. O advogado especializado em execução penal contribui para esse objetivo, ao garantir que os direitos do preso sejam respeitados e que os programas de ressocialização sejam efetivamente implementados. O papel institucional, importância no sistema prisional mineiro. Capacidade de abrigamento. Como uma das maiores penitenciárias da região, abriga parcela significativa da população carcerária mineira. Histórico e tradição. Primeira penitenciária agrícola do Estado, com importância histórica no desenvolvimento do sistema prisional. Modelo de trabalho. Mantém programas de trabalho e educação que servem como modelo para outras instituições prisionais. Né? Já falado ali que existem algumas empresas parceiras, existe essa questão agrícola, né? Que ela foi a primeira penitenciária agrícola. Né? A localização também estratégica, porque está próximo de outros presídios, está próximo ao Fórum de Ribeirão das Neves, próximo a Belo Horizonte, né, que é a capital. Então, proximidade com Belo Horizonte torna estratégico para o sistema prisional da capital mineira. Fácil acesso, né, dá para ir pela BR-040, pessoas daquela região ali pode chegar pela 040, pessoas, né, pode vir por dentro de Belo Horizonte ali, passar por dentro de Venda Nova e consegue chegar lá. É bem acessível ali, tá? A penitenciária José Maria Alquimim é referência no sistema prisional mineiro. Sua gestão é eficiente e essencial para a segurança pública e para a ressocialização de presos. Eu acho que hoje é uma das, com certeza, na minha opinião, né, que trabalho ali com presos, né, diretamente, eu vejo que é a penitenciária mais importante, porque ela recebe presos de todas as outras penitenciárias, né, da região metropolitana, para essa questão da progressão, né, para o pessoal do semiaberto. Porque as outras também são importantes, né, mas eu falo nessa questão de ressocialização. Para mim, ela
é a principal. Como instituição histórica e estratégica, continua desempenhando papel fundamental na execução penal do Estado de Minas Gerais. Até o clima lá é diferente. Por quê? O pessoal que está lá, os presos, eles já querem ir embora, eles não querem ficar, não quer problema, não quer fugir, não quer nada. Então, esse sujeito que está na José Maria Alquimim, teoricamente, né, ele é mais tranquilo. Eu tive poucos presos que não retornaram, tá? Na verdade, nesse tempo aí que eu já atuo, poucos detentos, presos, né, condenados, que foi concedido, né, a saída temporária, que não retornaram. Por quê? A maioria das pessoas, elas já cumpriram longa pena, tal, o cara fala, não quero, não compensa, já sofreu demais, né? A gente está indo para lá e para cá, a gente não tem noção do que é uma restrição de liberdade. Vamos fazer aqui uma análise comparativa, né, das duas instituições tratadas até aqui agora. A penitenciária José Maria Alquimim, a fundação dela em 1927, a Nelson Hungria em 1988, a localização da José Maria Alquimim em Ribeirão das Neves, a Nelson Hungria em Contagem, o tipo penitenciária agrícola, a Nelson Hungria penitenciária moderna, capacidade original José Maria Alquimim 1.200 contra 1.600 da Nelson Hungria. População atual 2.500 presos, quase igual a Nelson Hungria, hein, gente, olha para você ver, né, que está com 2.690. Eu já ouvi, tá, de, né, bocas miúdas por aí que a Nelson Hungria hoje está com mais de 3.000, mas isso não é confirmado oficialmente, tá? A taxa de ocupação 208% contra 168%. Aqui você tem múltiplos pavilhões tradicionais, na outra você tem 12 pavilhões e 4 anexos, muros de segurança, segurança tradicional. A Nelson Hungria, os muros, né, ela é totalmente fechada, tá? E os muros são altos. Eu não coloquei a foto no outro. Possivelmente, futuramente, assim que eu for pegando mais a manha de mexer com vídeos, a gente vai melhorando aqui a situação aqui. Por enquanto, dá para a pessoa ter noção. Essa daqui, a José Maria Alquimim, ela tem um programa de trabalho agrícola industrial, né? E a Nelson Hungria é industrial e educacional. Lá não tem nem espaço para o pessoal ficar plantando, para todo mundo plantar, porque apesar dela ser grande, mas não tem um espaço físico para tudo isso, tá? Os desafios principais: superlotação severa, infraestrutura antiga, reclamação inclusive dos servidores, tá? Que fica muito longe, tem que subir escada, não tem um elevador, não tem nada. Por causa de ser antigo, né? Que não tem nada, né? A situação sim de modernidade, apesar que ela foi reformada, está passando por reforma, mas ainda a estrutura é antiga. A Nelson Hungria, superlotação moderada e demanda crescente. Inclusive, recentemente, disseram, né, que vão remanejar vários presos lá para dar uma aliviada nessa pressão que tem lá. Análise comparativa. A José Maria Alquimim e Nelson Hungria simbolizam fases distintas do sistema prisional mineiro. A José Maria Alquimim é pioneira, agrícola, tem herança histórica. A Nelson Hungria é moderna, possui estrutura robusta. Ambas enfrentam superlotação, desafios de segurança e ressocialização, evidenciando a evolução institucional e os obstáculos da execução penal. Sua defesa não termina na condenação. Isso que é importante a gente falar, porque eu já relatei lá atrás que pessoas que têm uma condição melhor conseguem cumprir uma pena menor, mas porque cumpre alguns requisitos que são determinados em leis. Então ela não está fazendo também nada ilegal. Quando eu falo que a pessoa que tem uma melhor condição ou uma melhor estrutura mental, ela vai procurar estudar, vai procurar trabalhar, vai procurar não se envolver em atividades ilícitas, com isso ela vai progredir mais rápido. Agora, se ela tomar uma falta grave, ela vai regredindo de regime. Portanto, né, a condenação é apenas o início de uma longa jornada. Muitos presos deixam de progredir de regime, obter liberdade condicional ou ter seus direitos respeitados porque não contam com orientação jurídica especializada. O advogado em execução penal é essencial para garantir que cada direito seja exercido e que a ressocialização seja efetivamente alcançada. Correto? Aqui deixei meu contato, se alguém precisar, tiver interesse, alguma coisa,
né? Mas está aí um vídeo da José Maria Alckmin. Ficou um pouco longo, apesar que se a gente for falar muito mais coisas, né? Se eu falar aqui 3, 4 horas ainda será pouco, mas para não ser muito cansativo, agradeço quem assistiu até aqui e espero produzir mais vídeos aí e a cada dia que a gente for produzindo, a gente ir melhorando.